Vale do Paraíba, estou uma alegria, viu, Isabel? Nossa Senhora, estava aqui antes de ontem, voltei. Eu já morava em Guararema, que é a melhor cidade de todo o Vale, se alguém tem dúvida, não tenha mais. A segunda é Queluz. E São José, não sei muito bem onde está, mas, em todo caso, eu agora estou voltando para o Vale do Paraíba, e um dos motivos é entrar nesta briga, porque eu acho essa ideia de transposição, eu falo que essa é minha oportunidade de mandar todo mundo a puta que parece a maior... Olha, que eu vou arrumar uma confusão com essa transposição por uma questão muito simples. Eu moro em Piracicaba, da onde sai 33 metros cúbicos por segundo. Vai ver como está o rio Piracicaba e o Cantareira. Isso não seria problema se as perdas em São Paulo não fossem. De quanto é a perda no sistema Cantareira, Devaner? O consumo pela Grande São Paulo é de 120 metros cúbicos por segundo. Isso é o rio Piracicaba na cheia. É a vazão média do Piracicaba, não é na cheia. Então, eles consomem. Sendo que as perdas lá são de 30 metros cúbicos por segundo. São água que eles captam e não chega na casa. É disso que nós estamos falando. Então, desde as barragens aqui de Biritiba, que eu estou numa briga, que enquanto eles não fizerem um esforço nesse sentido, ir buscar uma nova fonte, só que agora a briga vai ser boa. A briga vai ser boa porque eu boto fé no povo do Vale do Paraíba. Bom, eu vim para cá, não para contar a história da minha vida, mas para, então, falar um pouco... Você pode ir passando para mim, por favor? Dá uma passada. Ah, eu passo aqui, agora que eu vi que não está lá no fundão. Está no... Bom, os dados que eu vou apresentar aqui estão muito relacionados a um projeto que o IPEF acabou de entregar os resultados dentro do Projeto de Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria do Meio Ambiente, cuja ideia era realizar uns estudos para formular políticas para uma política florestal econômica, né? A ideia é a seguinte: se a gente quer que a floresta volte, ela precisa fazer sentido para todo mundo, inclusive na propriedade rural. Então, algumas informações são desse projeto. Uma dessas informações, Devanir, a gente atualizou todos os custos da implantação de 1 hectare de floresta, se você tiver alta tecnologia, média tecnologia ou baixa tecnologia. E com cronograma das operações, tá? Então, é isso que eu vou passar para vocês. Isso já vai estar disponível... mas é que a gente não definiu ainda o site onde vai ficar, mas isso já está. Então, varia entre 14 e 17 mil, dependendo da tecnologia que você tem, tudo com terceiros. Bom, para começar a falar, o papel da floresta, o papel da propriedade rural, o papel da legislação, o papel da sociedade e o abastecimento público como fio condutor da discussão. Primeira coisa que eu queria falar de floresta, gente... Está sendo disseminado aí, e eu acho que o Devanir falou muito bem, que se plantar mata ciliar aumenta a água. Olha, se alguém acha isso, pode já ir desistindo. Se você ia plantar mata ciliar para aumentar a água, pode começar a cortar a árvore. Eu acho que o Devanir deixou muito claro, e depois o Samuel, que a gente está falando da bacia como um todo. Toda a bacia é igualmente importante na produção de água. Só que algumas áreas são frágeis, e as áreas frágeis merecem algum tratamento especial. Então, o que o Devanir falou é o seguinte: quando a floresta está colocada, beleza, está tudo lindo, infiltração no máximo, papel filtro. Ora, eu não tenho 100% de floresta no Vale do Paraíba. Se eu quero produzir água, essa produção de água será nas áreas produtivas, e não só na mata ciliar das áreas produtivas. Toda a área é importante para a produção de água. E algumas áreas são também frágeis e merecem um tratamento especial. Então, gente, se plantar a mata ciliar, não aumenta a quantidade de água, mas ela, dentro de um conceito integrado, conservação de solo, estradas. Estradas têm o potencial para fazer estrago incrível. Então, eu, de uns tempos para cá, tenho me preocupado muito com a métrica, isso é um pouco que eu vou falar, porque a gente fala assim, mas quanto que é muito, quanto que é pouco?
Faça conta na sua propriedade rural, na sua bacia. Se tiver mais de 60 metros de estradas, aceros, obras lineares por hectare, pode começar por aí. É de cara. Já tem aí um número, 60. Tem mais? Tem lugar que tem 120. Está uma merda. Não adianta ir lá pegar água para ver a qualidade. Vai ter sedimento. Tem pastagem degradada? Nem precisa ir lá pegar água. Vai ter sedimento, vai ter fósforo, vai ter nitrogênio. E vai ter assoreamento. Certo? Então, a gente não precisa medir o errado para dizer que ele está errado. A gente precisa de algumas diretrizes. Então, vamos lá. Então, o papel da floresta... floresta, então, regula. Ninguém regula melhor água do que floresta. Porque, como infiltra muita água... Então, a água vai para dentro do solo. Então, nas áreas com muita floresta, nem as cheias são muito cheias, nem as secas são muito secas. É esse papel regulador que nos faz associar floresta e água. Não é a quantidade de água. Pode ir virando, por favor. Não, eu viro. Sou eu que vou virar? Certo. Olha que belo slide. Vocês leiam lá, que está dando para ler tudo. Gente, o negócio é o seguinte, se você diminui, fica a informação pela metade. Então, fica esse trem que ninguém está vendo, mas o que eu estou dizendo, o que eles disseram, e eu estou trazendo um número, que é o seguinte, a produção de água se dá na propriedade rural, certo? Na área rural. A maior parte da área rural do estado de São Paulo é particular. Eu estou dizendo para vocês que o estado de São Paulo tem... mais ou menos 300 mil propriedades imóveis, está aqui, ó, dos quais 39 mil, mais ou menos, tem mais do que os 4 módulos fiscais. Ou seja, a gente tem 6 com 9, mais ou menos, quase 20 milhões de hectares de área rural no estado de São Paulo. Tenho esses dados para o Vale do Paraíba, município por município, tá? Depois, se precisar passar. Aliás, podia passar um por um, são só 365, ia ser um negócio simples toda a vida. Bom, 69% da área rural do estado de São Paulo tem mais do que 4 módulos, então, vamos ter recuperação de mata ciliar e de reserva legal. Então, primeiro número, tem área. Vamos virar. Lupa. Outra coisa, olha que fantástico isso daí. Também não dá para ver coisa nenhuma, mas o que está aí? Quais são as bacias hidrográficas? Esse eu não sabia que ia ficar tão ruim, viu? Peço desculpa. Aquele eu sabia. Mas só para dizer, toda a propriedade rural do estado de São Paulo, com mais de 4 módulos, vai ter que se comprometer com 20% de área florestal. Seja plantando, seja compensando. E aquele fluxo, deixa eu fazer propaganda, Samuel. Junto com o Imaflora, nós estamos fazendo um simulador. Você entra com os dados da sua propriedade e sai lá quanto você está devendo ou não. Simulador será lançado sexta-feira. Bom, essas bacias hidrográficas, até aqui, elas têm mais do que 20% de cobertura. Paraíba do Sul está aqui. Para chegar em 20% de todas as propriedades rurais, faltam 2.000 hectares. Quer dizer, que falta mais ou menos pouco, né? Agora, se eu juntar tudo que o estado de São Paulo deve 1.600.000 hectares. Nós simulamos as APPs de curso d'água, 1 para 50 mil, dá 1.600.000. Sabe tudo por 1.600.000? 1.600.000, dos quais 248 mil já tem mata. Portanto, nós temos pela frente um belíssimo trabalho de recuperação florestal e um gigantesco trabalho de conservação de água e solo. Porque o glorioso Vale do Paraíba, vamos virar aqui, eu viro, pode deixar, o glorioso, aqui um outro também, que não dá para ler, uma coisa que eu preciso falar, que eu acho que o Devanir e o Samuel falaram, que chega de comando e controle, isso faz parte. Gente, não confunda gestão ambiental com cumprimento legal. Se você cumprir todas as leis, pode ser que você esteja uma merda do mesmo jeito. Ou, vamos falar melhor,
Todo mundo, todas as empresas da Vale do Paraíba têm outorga de uso pelo uso da água. Está dentro da lei? Está dentro da lei. Beleza, lindo. Todo mundo fez mata ciliar. Lindo, está dentro da lei. É garantia de um bom ambiente? Não é. Por isso que tem as questões de gestão, de plano diretor, de organização, de áreas prioritárias, para irmos além do cumprimento legal. Deixa eu ficar aqui. Bom, isso daqui sim. Não dá para ver, mas dá para ter uma ideia. Nós fizemos a seguinte pergunta. Bom, nós temos que recompor floresta, certo? Certo, temos. Estamos devendo? Estamos. Bom, uma parte é na APP, mas tem uma outra parte também. Se você fosse plantar floresta, onde você plantaria? Então, nós chegamos para o pessoal da água, professor Paula Lima. Professor Paula Lima, se o único critério para plantar reserva legal fosse água, onde é que você ponha? Nas bacias de abastecimento público municipal. E aqui eu quero falar uma coisa. Aliás, ele fez um texto lindo explicando isso daí, também vou disponibilizar o mais rápido possível. Já mando para vocês já. É o seguinte, o uso de alguns dados oficiais. A equipe do professor Paula Lima foi lá no site do DAE, pegou todos os pontos que já tem outorga para abastecimento público. Sobrepusemos com as bacias da Agência Nacional das Águas, as OTO 6. É a menor bacia, né, Devanir? Não tem bacia divisão maior, né? A menor é a OTO 6, né? Caiu assim, tem ponto dentro, essa bacia pronto. Então, se vocês olharem, aqueles são as bacias OTO 6, onde tem, há um ano atrás tinha, pelo menos um ponto de captação. Ele falou assim, se a gente vai fazer esforço, e se o fio condutor é água, começa por essa daí. Aí nós somos o pessoal de biodiversidade. Eu falei, se o único critério fosse biodiversidade, onde é que você punha? Melhorando a forma dos fragmentos e aproximando fragmentos. O pessoal do Instituto de Pesquisas Ecológicas calculou a métrica de todos os fragmentos do estado de São Paulo. 2 dias rodando aquela merda. Ficou rodando lá. Boa. E tinha uma pergunta, onde você não colocaria? Onde você não colocaria? Bom, eu não colocaria onde já tem agricultura de boa tecnologia. Ou seja, colocaria nas pastagens degradadas. Não colocaria onde já é floresta, que eu não preciso pôr floresta onde já é floresta. Não vou colocar floresta onde é cidade, né? Não tem sentido. Sobra, no estado de São Paulo, 6 milhões de hectares. 6 milhões de hectares de pastagem, que nem essa que a gente vê aqui. Essa pastagem é de 15ª categoria, que nós vemos aqui. Então, cabe floresta, sem atrapalhar a agricultura. Se cabe em São Paulo, Devani, deve caber em qualquer lugar do Brasil. Mostrar mais uma coisinha para vocês. Nossa Senhora, mas olha, em matéria de fazer slide ruim, estou de primeira, não estou, puta merda. Você viu os dele? Fazia assim, fazia assim, fazia assim. Gente, mas eu não sabia que estava ruim, não. Essa é detalhe do Rio Paraíba, da bacia do Paraíba do Sul, do PCJ e do Alto Tietê. A bacia do PCJ tem 127 pontos de captação de água. O Alto Tietê tem 42, mas tem uma que ganha de todas, né, que é a Porra da Cantareira, e nós temos 22. Área disponível para fazer, nem eu estou conseguindo ler, mas as áreas de APP aqui dão 40, nessas bacias prioritárias, bacias OTO 6, porcentagem das bacias OTO 6 na UGRE. A bacia do Paraíba do Sul é aquela que tem menos área, por quê? Porque as bacias aqui são pequenas, né? Então, o esforço para fazer a proteção das bacias de abastecimento público no Paraíba do Sul é da ordem de 4 mil hectares. Está ficando bom, porque os números começam, né, a ficar bom, né? Ficar bem bom. Outra coisa super importante, de alguns indicadores,
e aqui entra o papel dos serviços ambientais, a gente fez um estudo. Bom, gente, era reserva legal. Tudo bom? Era reserva legal. Então, reserva legal não é APP. Reserva legal pode ter fins econômicos. Então, a gente tem uma diferença brutal. Esse aqui, eu consigo algum recurso com a área, né? Bom, o que a gente viu? Pesquisa, e nisso a gente está trabalhando coladinho com a Embrapa. A Embrapa está fazendo web ambiente. Web ambiente é uma maneira de disponibilizar informações sobre floresta para você não ficar que nem um louco, não sei o que eu planto, não sei onde tem viveiro, não sei... Uma forma de organização das informações. Toda a Embrapa envolvida nisso para Cerrado e Mata Atlântica. Esse nosso trabalho foi para Cerrado e Mata Atlântica. Então, nós estamos trabalhando junto para não ficar dois tontos fazendo o mesmo esforço. São Paulo deve lançar o portal da Reserva Legal. Fala onde eu estou. Fala, estou em Queluz. Aí já vai aparecer. Então, você é feliz. Aí vem. E você pode plantar jambeiro. Problema teu. Eu sou do Vale, eu posso falar. Bom, então, e qual é a ideia? É que a floresta seja popular. Porque existe um desejo de todo mundo que se plante floresta. Só que na hora que eu quero falar, bom, então eu vou fazer. Se eu não conhecer alguém no Oikos, se eu não tiver um conhecido, está lascado. Então, o esforço, e um esforço bem legal da Embrapa mesmo, é nisso daí. E aí a gente fez um estudo econômico, e pegando o valor da pecuária média do Estado de São Paulo, que é 304, o custo-oportunidade é 304, eu não vi nenhuma pecuária de R$304 por hectare ainda. Aqui no Vale não tem. 304, a floresta é sempre melhor que a pecuária, aqui. Mas nem sempre paga o valor da terra. O Vale do Paraíba tem uma bruta oportunidade, porque tem um pedaço do Vale do Paraíba que a terra ainda é barata, porque é acidentado. Então, nós temos chance, inclusive, de fazer o que nos cabe e ser um lugar de compensação de floresta. E aí, o que a gente precisa? Do pagamento de serviços ambientais. Por quê? Porque mesmo a floresta que dá dinheiro, ela demora para dar dinheiro. É aquela segurança que você falou. Então, a gente fez uns estudos, se os juros passarem de 4%, fica complicado. Então, o pagamento de serviços ambientais pode vir tapar esse buraco. Vira um pouquinho. Vira não, eu que viro. Vou ficar aqui. Bom, e uma coisa importante é a necessidade de métrica. É impressionante, porque eu não acertei um. É um fenômeno. Eu não acertei um. O que a gente precisa são números que nos guiem, porque nós estamos com um problema. Todo mundo vê o valor da floresta, mas você planta, no outro dia ela está do mesmo jeito, né? Dali um ano, você fala, mas esse negócio é feio, porque nós estamos acostumados com tudo igualzinho, né? Tudo bonitinho, né? Aí, engenheiro florestal vê aquela zona, fala, tá lindo, o cara fala, eu não entro aí nem a pau, porque morre de medo. Algumas métricas, a gente precisa urgentemente de números que nos conecte. A área urbana, não é engenheiro florestal, a área urbana. Então, quando a gente planta, a gente tem que medir. E medir o quê? Algumas coisas que façam sentido. Então, tem essa teoria aqui que eu gosto muito, que é a teoria dos filtros. Você está aqui num ecossistema totalmente funcional, está lindo. Estou lá na Mantiqueira, lá na unidade de conservação. Mas eu vou descendo, eu fui degradando, até que eu estou aqui nas pastagens degradadas do Vale do Paraíba. Mas eu quero que isso funcione. Eu tenho alguns filtros para serem... Se eu não vencer isso aqui, eu não vou. Se meu solo não tiver sem erosão e com capacidade de infiltração, você não passa daqui, ó, você fica preso aqui. Nem adianta plantar floresta. Pode plantar, ixi, vai ficar uma porcaria.
nós precisamos passar por esse filtro. Sabe que filtro é esse? Os filtros de solo compactado, solo com erosão e lugar que pega fogo. Nosso esforço aqui no Vale é passar do 5 para o 4. Depois que a gente passar do 5 para o 4, aí sim, a gente pode pensar, aí a gente tem os filtros bióticos. O principal é a braquiária aqui. Quem já tentou plantar floresta onde tem a querida e gloriosa braquiária, sabe que temos ali a porra da braquiária, não é? É outra que a gente tem que vencer. Quando a gente estiver aqui, aí a gente está começando a brincar de serviços ecossistêmicos. Até aqui, nós temos os nossos esforços dos serviços ambientais. E para tudo isso aqui, tem número e forma muito simples de você verificar. Aí sim, quando você passou para cá, aí os monitoramentos, como vocês fazem na bacia, faz todo sentido, porque aí vocês conseguem... Se você ficar monitorando aqui, a água vai estar sempre ruim. Quando você passa daqui, ó, aí você começa a ver diferença. Entendeu? Por isso é que eu falo que a gente tem que fazer um esforço de transformar tudo isso em número, em que o cara vá num lugar e fala assim, opa, ainda tem braquiária. Problema. Puxa vida, plantei, já não tem mais braquiária. Será que está crescendo? Aí tem o crescimento das árvores, presença de outras formas de vida, tudo coisa que as crianças ali, que se jogar lixo no chão, achei muito educativo. Se jogar lixo no chão, a molecada dá um cacete no cara. Vocês perceberam como é educativo aquilo? Eu fiquei tocada com aquele, fiquei tocada. O moleque jogar no chão, cacete nele. Eu fiquei... A molecada, aquela molecada, com métrica certa, com indicadores que faz sentido, eles são capazes de acompanhar. Eu acho que eu termino aí. E o professor Paulo Lima, é o professor de manejo de bacias hidrográficas, com quem eu tive a honra, a alegria e o privilégio de trabalhar. Ele foi fazer mestrado nos Estados Unidos no ano de 1974. Ele foi ficar numa cidade, que eu não me lembro mais a qual é, e ele ficou, então, numa casa de família. Então, quando ele chega, como vai, como foi de viagem, aquela conversa mole para boi dormir, ele, então, explica para o menino de 10 anos o que é que ele foi estudar lá. Aí o menino de 10 anos falou assim, então, amanhã eu vou levar o senhor lá no lugar onde a gente capta água para essa cidade. Menino de 10 anos. Eu duvido que mais da metade das pessoas daqui já foram ver onde que a água que abastece, da onde vem. Duvido, não dá 50%. Vamos sacanear o povo? Quem já foi no ponto de captação ou na bacia? Olha, cara, ou está todo mundo dormindo, ou o negócio está muito pior do que eu imaginava. A gente não consegue se conectar, gente. A gente não consegue. Não consegue. Se eu perguntar o preço do tênis, todo mundo sabe. Se eu perguntar o preço do carro, todo mundo sabe. Da passagem do ônibus, todo mundo sabe. Do cinema, talvez todo mundo saiba. Mas se eu perguntar quanto custa fazer 1 metro de cerca, ninguém sabe. Então, nós estamos falando, nós estamos desejando, mas não estamos operacionalizando. A gente deseja, e esse desejo é unânime. Mas, na hora de botar em prática, aí vocês largam para os especialistas. Aí, a gente não aguenta, né? Tem limite. Certo? Era isso que eu queria falar. Passei dos 12 minutos. Passei dos 12.